E aqui temos um presente. Aqui está o nosso futuro. Marielle! Vive! Marielle! Vive! Marielle! Vive! Te viram em Chiapas, em La Paz, em Caracas. Te viram com professores, estudantes, piqueteiros. Te viram no ABC, em El Salvador, em Lima. Te viram com médicos, com advogados e com garis. Te viram em Manágua, em Havana e Oaxaca. Te viram com operários, com indígenas, com artistas. Te viram com os sem terras, com os sem tetos, com os sem nada. Te viram com jornalistas, com sindicalistas, com padres terceiro-mundistas. Te viram com cantores, com pedreiros, com militantes. Te viram no Iraque, no Afeganistão e na Palestina. Te viram no Marielle, em La Paz e em Caracas. Te viram em todos tantos os lados, e os militares dizem que te mataram. Bom, boa noite para todos e todas. Boa noite. Boa noite. Eu já tô gravando? Já tô gravando. Boa noite para todos e todas. Então, hoje a gente dá início ao nosso 7º encontro do curso de Pensamento Crítico Emancipatório, aí embalados com a mística que foi gravada lá no território do acampamento Marielle Vive, em Valinhos, né, que ainda tá, mas agora com um pouco mais de tranquilidade, mas estava com uma ordem de despejo por lá, né, e, enfim, a decisão do STF de prorrogar a suspensão durante a pandemia alivia, mas não resolve, né, então, embalados aí na mística do Marielle, a gente dá início ao nosso último encontro do curso. Talvez não seja exatamente o último encontro, porque a gente estava conversando de talvez fazer um encontro de avaliação depois, de críticas, sugestões e tal. Bom, hoje a gente está aqui, nossa facilitadora é a Kelly Maforte, ela é dirigente nacional do MST e do setor de formação aqui do estado de São Paulo. Kelly, a gente já passou pelo Fabetes, que falou o que é o capitalismo, como se reproduz. Passamos pela Júlia, que falou, né, o que é o neoliberalismo, o liberalismo. Passamos pelo Marcelo Buzetto, que falou do marxismo latino-americano e anticolonialista. Passamos pelo Márcio Farias, que falou marxismo e o movimento negro. Pela Lia Urbini, que falou de marxismo e feminismo. E agora com a Kelly, que vai dar aí a palavra sobre Marx e a luta do MST, né? Eu acho que eu não tinha nenhum recado para dar, deixa eu pensar. Bom, Kelly, assim, a gente faz geralmente uns 40 minutos, até 1 hora de fala, se você embalar aí. Eu te aviso quando der uns 35, 40, para você ir mais ou menos calculando o tempo. E aí depois a gente abre para discussão. Bom, então, chega de eu tagarelar, já passo a palavra para a Kelly. Então, boa noite, companheiras, companheiros. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Guerreiros, né? Guerreiras aí, ó, dezembrão. E a gente estudando ainda, né? Tentando dar conta do que essa dificuldade da pandemia, né? Que com certeza mexe muito, né? Nos nossos afetos, nossos sentimentos, na nossa saúde mental. Então, nada substitui esses momentos presenciais, mas esse esforço da gente estudar coletivamente na pandemia é algo que alguém ainda vai ter que escrever sobre isso futuramente, assim, quantas coisas que a gente fez de estudo, né, em condições adversas mesmo, mas acho que foi muito importante. Então, para o nosso momento aqui de hoje, né, como vocês já passaram por vários, né, momentos aí de estudo, de formação, fiquei um pouco
pensativa, né, no que abordar, mas eu então preparei uma apresentação aqui focando em três pontos aí principais. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se vai dar certo, né? Será que vai dar certo? Deixa eu ver. Vocês estão vendo, Guilherme? Estamos sim. Tá, e aí não está ainda no modo de apresentação, né? Tá grandão já? Não. Não, tá. Acho que vai. Dá para ler assim, se não tiver muitas letrinhas pequenas. Ele demora uns minutinhos, o computador, daquele jeito. Agora tá Opa, grandão. isso, agora sim. E quando eu muda os slides aí para vocês também? Mudou sim. Ah, massa. Então tá bom. Então, o Guilherme me ajuda aí no controle do tempo. Vou tentar falar aí até 7 no máximo, até 8 no máximo, para a gente poder trocar uma ideia. Então, esse tema, todos os temas, né, do curso que vocês organizaram são temas muito desafiadores, né, que com certeza acho que todos os educadores e educadoras que passaram aqui pelos momentos com vocês devem ter se refletido, nossa, mas nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Tem, mas a gente, enfim, tem que pensar um pouco, porque não é um tema dado, né? Então, exige uma reflexão. Então, foi bem interessante também que, enfim, eu me coloquei a pensar sobre esse tema. Que é a influência de Marx na luta do MST e a reforma agrária popular. Na realidade, são muitas as influências, né? Então, eu fiz uma escolha de 3 influências e queria, socializar reflexões em torno desses 3 pontos, que eu considero que são pontos muito marcantes na trajetória do Movimento Sem Terra e também na luta por reforma agrária popular. O primeiro é esse, do método de direção. O segundo, a interpretação da realidade. E o terceiro, o tema da estratégia, principalmente no que diz respeito à perspectiva de emancipação e à reforma agrária popular. Eu vou socializar depois essa apresentação com vocês, né? Enfim, vocês fiquem à vontade aí se quiserem, né, anotar coisas a mais, mas eu vou compartilhar. Tem uma terceira parte dela que eu não deu tempo de fazer, mas eu vou terminar de organizar e mando para a coordenação. Então, primeiro sobre essa influência, né, do método de direção. Método de direção é algo extremamente importante, né, na trajetória do Movimento Sem Terra. Para nós, o método de direção, ele tem relação com esse legado do que a gente chama de teoria da organização, né? Teoria da organização, para nós, né, movimento popular, sindical e de esquerda, tem relação com uma tradição das internacionais, né, comunistas, socialistas, tem uma tradição nos processos revolucionários que aconteceram, né, em outros países, também na América Latina. Mas para nós, o Movimento Sem Terra em especial, método de direção também está dentro, tem uma tradição de um legado de resistência indígena, negra e popular. Não só aqui no Brasil, mas na América Latina. E isso é um diferencial bastante importante, né? Porque na história do Movimento Sem Terra, a gente recusou, um pouco instintivamente, essa ideia de importação, né, de métodos esquemáticos prontos, né? Então, aqui, né, sempre na trajetória do movimento, estamos às vésperas, né, em janeiro completamos 38 anos de existência, esse elemento da nossa formação cultural e social brasileira e latino-americana foi algo que sempre teve muito presente nessa trajetória do MST. E a gente vai encontrar um pouquinho mais de eco, né, dessa perspectiva no movimento popular, menos no movimento sindical e menos ainda na tradição partidária.
no caso aqui brasileiro. Obviamente que não existe um único método de direção, porque isso depende de determinadas situações políticas, de determinados contextos, né? Então, em situações de repressão, né, ou mesmo de clandestinidade, né, como a gente viu, né, várias organizações atuaram dessa forma. O filme do Marighella, né, tá super famoso aí, assistam. Então, ali é um contexto, né, de enfrentamento à ditadura, as organizações postas na clandestinidade. Então, num contexto como esse, o método de direção política de uma organização, ele tende a ter um caráter mais militarizado e próximo àquilo que nós chamamos de centralismo democrático. Mas em outras situações de abertura política, com muita luta, né, também com repressão, enfim, mas um pouco parecido com o que a gente está vivendo, né, que é uma abertura política entre aspas, uma democracia, né, bem limitada, mas é diferente de um contexto mais repressivo. Então, obviamente, o método da organização, ele precisa necessariamente ser mais participativo. Não tem por que aplicar um método de direção mais fechado ou militarizado ou demasiadamente centralista num contexto de abertura política, né? Então, isso é uma questão importante, né? Porque trabalhar o método, né, de caráter militar ou de centralismo democrático, quando não é necessário, é um desvio, mas também nos desarma para os momentos que talvez a gente tenha que se valer desses métodos, que são métodos um pouco mais rígidos, né? Mas mesmo em contextos distintos, o método de direção, ele deve sempre se apoiar, no caso nosso do MST, em linhas políticas, né, que expressam as normas gerais e os princípios organizativos. Isso é bastante importante porque as linhas políticas, elas nunca podem estar na cabeça dos dirigentes ou na cabeça da militância. Elas têm que ser de conhecimento da organização, né, de toda a sua militância, da sua base, para que elas possam ser construídas coletivamente, trabalhadas coletivamente, né? E também aqui o tema dos princípios organizativos, né? Algo que é muito essencial na trajetória do MST e é aquilo que a gente não negocia sob nenhuma hipótese. Estamos agora diante desta enorme luta contra o projeto de lei 410 que tramita na Assembleia Legislativa. Esse é um ótimo exemplo, né, do quanto nós não podemos negociar princípios. Talvez a maior parte da nossa base social queira o título de domínio, né, como quer oferecer aí os governantes de plantão, né, tanto Bolsonaro como Dória. Mas terra conquistada não se vende, então esse é um princípio da organização, né? Então, ainda que você tenha uma base significativa, ou mesmo a maioria da base, que quer o título de domínio, o apego à propriedade privada, princípio de uma organização não se negocia. E se tem algo que o MST pratica muito bem, é uma discussão coletiva, mas o movimento não é basista, né? O movimento, ele se apoia em princípios que tem a ver com todo esse legado, né, que eu falei antes, né? Esse legado da luta negra, indígena, popular, esse legado das tradições revolucionárias, das internacionais. Muita gente veio antes de nós para poder forjar o que somos. Então, nós não podemos hoje, numa assembleia ou nas pessoas que estão conduzindo o movimento, a gente ficar mudando, relativizando princípios, né? Bom, mas por que eu trouxe esse tema do método de direção para essa discussão que vocês provocaram? Porque cabe a pergunta, né? De onde vem a nossa referência de método, né? E aí alguns elementos de reflexão. A nossa grande referência, digamos assim, quanto uma fonte inspiradora, está no método formulado por Marx e Engels, os dois, né? Depois, um pouco mais detidamente, Marx, eu vou falar sobre isso. Isso porque, nas formulações teóricas desses dois companheiros,
tem um ponto de partida que fica muito explícito, né? Em todos os seus textos, vocês devem ter lido bastante aí também no curso, que é esse ponto de partida da crítica. Crítica à economia política e crítica também ao método da economia política, que é o método da lógica formal. Essas análises, né, de Marx e Engels, né, elas são sempre análises de uma determinada sociedade. Então, né, a gente não vê essas generalidades nos escritos de Marx, né, de Engels. A sociedade em geral, né, ou, enfim, coisas muito vagas, como a população, né? Então, as análises que eles se debruçam são de uma determinada sociedade, e não dessa sociedade em geral. Para eles interessa como se forma o ser social e a consciência desse ser social em uma determinada sociedade. E para isso eles vão analisar a relação entre capital e trabalho, dois aspectos, né, que são antagônicos na sociedade que eles estão analisando, que é justamente a sociedade do capital, sociedade capitalista, e o ser social e a consciência desse ser social, das forças, né, do trabalho, que se produz nessa determinada sociedade. Obviamente, eles vão fazer referência a outras sociedades de classes, né? Mas até para poder entender essa sociedade e transformá-la, eles vão se debruçar e entender os mecanismos que sustentam a sociedade capitalista. E nisso, então, tem um método, né? E quando a gente fala dessa relação capital e trabalho, especificamente o trabalho assalariado, né? De olho no tempo. Bom, então, né, esses autores, eles apontam que as sociedades são resultantes de uma construção social, portanto, elas são transitórias, por mais que a gente tenha nascido no capitalismo e a gente ache que, desde que o mundo é capitalista, ou que desde que o mundo é mundo, as sociedades são sociedades de classes, a gente vai ver nos registros históricos que isso não é verdade, né? Houve um grande período, nós estamos, aliás, há muito mais tempo, né, nesta casa comum, planeta Terra, em outras vivências que não as vivências das sociedades de classes, né? Vivemos anos e anos em sociedades primitivas, em outras formas de vivência, inclusive dos afetos, né, da noção de família, da noção de comunidade e assim por diante. Mas depois de anos de análise, também de militância política desses companheiros, aí a importância, né, de você fazer análise teórica, né, de determinada sociedade, as relações de contradição, mas fazer a luta política, né, fazer a militância. Tem coisas que só a militância pode produzir, teoricamente, inclusive. Aí esses companheiros se perguntaram, né, como se sustenta essa sociedade, né? De onde vêm as riquezas? O que fazer para enfrentar as mazelas dessa sociedade? Com perguntas, né, como essas, eles foram estruturando, então, um método para poder explicar essa determinada sociedade, explicar e transformar. Então, aí mais detidamente no Marx, né? Vendo, né, inclusive a sua grande obra, né, a construção do Capital, principalmente o livro 1, o plano inicial do Marx era partir do geral para o particular, ou da aparência para a essência. Mas depois, ele adota o caminho de volta e decide iniciar sua análise do particular para o geral, da essência para a aparência. Aí aqui, obviamente, estou fazendo referência ao livro 1 do Capital, no qual ele começa aqueles capítulos fantásticos, maravilhosos ali do início, que a análise sobre a determinada sociedade capitalista, mas iniciando pela mercadoria. Então, não analisa, né, todo o geral para chegar. Ele parte da mercadoria
para trabalhar uma dimensão que é uma dimensão de totalidade, né? Outro aspecto importante, né, no método em Marx é o elemento da abstração, né? Muitas vezes a gente usa isso de uma maneira equivocada até, né? Porque abstração não é algo que está solto, né, no ar, mas a abstração tem relação com essa capacidade de extrair da realidade um determinado elemento, analisá-lo naquilo que ele é próprio, mas depois voltar esse elemento para a complexidade na qual ele está inserido, porque não tem elemento solto, né? Tem análise de um determinado elemento, né? Para poder ver aquilo que ele é, mas ele só é dentro do todo, né? Então, esse movimento é algo presente o tempo todo no método de Marx, né? E através do método em Marx, nós também podemos compreender, né, como sociedades mais complexas ajudam a explicar sociedades mais simples e também como o presente ajuda a entender o passado, né? É um movimento bastante interessante, né? Tem várias coisas que faz sentido para nós hoje, do que já aconteceu, enfim. É a história do distanciamento necessário, né? Hoje a gente não tem muito mais condição de entender 2013 do que quando a gente estava lá na rua, né, lutando. A gente tem mais condição, né? Depois, passado 8 anos, a gente olha, né, para o que foi aquele movimento, a gente consegue compreender um pouco melhor, né? Ou mesmo quando a gente olha para a história, né, enfim, do que foi aquele marco histórico da luta das mulheres no MST, no enfrentamento ao capital em 2006. Quando a gente estava lá fazendo, a gente não tinha muita dimensão do que aquilo representava. Precisou de um distanciamento histórico para a gente entender a relevância, a importância e o que moveu as mulheres a fazerem aquela luta, naquela determinada situação, naquele caráter de radicalidade, né? Quando a gente está no quente, a gente não consegue muito bem fazer todas as reflexões necessárias, né? Então, com isso, né, o Marx ele formula o método dialético e nesse método dialético as principais categorias é a categoria de totalidade, que tem a ver com essa questão do elemento complexo, a contradição, que está sempre em movimento permanente, e a mediação, aqui mediações de classe. Bom, e o que isso tem a ver com o método de direção do MST, que eu falava lá no início, né? A nossa principal referência, né, é esse pequeno livro, pequeno em tamanho, mas de grande conteúdo, que é o livro vermelho das normas gerais e princípios organizativos do MST. Um outro detalhe, né? O método de uma organização ele não pode ser algo incompreensível para sua base e para sua militância. Então, aqui tem elementos complexos, mas sem nenhum prejuízo, não é uma linguagem popular, não é disso que se trata, é um elemento complexo contido aqui, que nos dá unidade, mas ele tem aqui uma expressão de uma síntese política, né? E o método ele só pode, né, ter alguma efetividade quando ele é uma síntese política que faz sentido para os seus membros, para os membros da organização. Se o método está na cabeça de alguns, ou se o método é uma coisa relativizada o tempo todo, a organização fica muito perdida e com o tempo ela vai ser superada na história, né? Esse livro vermelho, né, do MST, ele tem relação também, né, como eu disse antes, com todo esse legado, né, do que foi sendo formulado nos processos revolucionários, na tradição de esquerda, mas no caso específico do MST, tem muita relação com os aprendizados extraídos do processo da luta da Revolução Nicaragüense. Então, esse e outros livrinhos vermelhos, como esse, que fala de política de alianças, né, enfim, outros temas, estão relacionados com essa tradição. E aí, a gente vai, né, chegando um pouco na junção desses dois aspectos, entre a questão, né, método do Marx e método de direção do MST. Qual que é a relação? A gente sabe que para dirigir uma organização,
seja em nível nacional, seja em nível estadual, seja no âmbito local, numa regional, num acampamento, num assentamento, ou um núcleo de base, ou uma cooperativa, uma associação, uma escola, um centro de formação, uma secretaria, um armazém do campo, um setor, um coletivo, é preciso algumas condições para dirigir, né? Isso tem a ver com conhecer a realidade, e esse conhecer a realidade não é qualquer realidade, aí lembrar as determinações do Marx, conhecer uma determinada realidade, as pessoas produzidas nessa determinada sociedade, qual que é esse ser social, qual é a consciência desse ser social, isso é muito importante, né? Nós temos que dominar o mundo, a classe trabalhadora, né, em todos os cantos desse mundo. Mas é muito importante a gente compreender a dinâmica estabelecida aonde a gente está atuando, né? Porque se a gente vai dirigir o acampamento Marielle Vive, é muito importante que a gente saiba tudo daquele acampamento e daquelas pessoas, né? Da complexidade que está contida dentro de cada história que está ali. Então tem que se debruçar, né? O militante ele tem que ser curioso, tem que compreender os fenômenos de migração, compreender o que as pessoas falam, o que as pessoas gostariam de falar, mas elas não falam, né? Então isso é muito importante, né? Conhecer profundamente a realidade que se está atuando. Segundo, analisar a realidade levando em consideração essas categorias, né, enfim, que a gente apresentou aqui, que são as principais no método de Marx: totalidade, contradição e também mediações de classe. Estar inserido numa instância coletiva, isso é muito importante, né? Assim, o coletivo é nosso maior educador. Quando a gente fica sozinho, a gente fica muito angustiado, né? A gente sente as dores do mundo todo dentro do nosso peito, mas logo depois desse grande sentimento vem um outro que é muito perigoso, que é o da frustração. Quando você não consegue agir sobre as dores do mundo e você se sente extremamente individualizado, a insegurança e a frustração, né, de se sentir impotente, ela é algo imobilizador, né? Então, o coletivo, né, e todo coletivo tem problemas, né, gente? Tem problemas e tem potencialidades, é normal, é da vida coletiva, né? Mas é no coletivo que a gente tem o controle sobre um planejamento, uma execução, uma avaliação. Aí vocês podem falar, mas tem coletivo que não tem nada disso, não tem planejamento, tem execução, tem avaliação, é tudo espontâneo, é uma bagunça danada. Mas o coletivo, ele tem uma organicidade, que é uma organicidade própria dele, mesmo quando ele aparentemente não está organizado de nenhuma forma, né? Mas o que a gente precisa ter é os nossos pezinhos bem no chão, sabendo que ninguém, nenhum indivíduo, nenhum militante pode agir sozinho. Nós precisamos de coletividades, né? Estar inserido numa coletividade é algo extremamente importante. É uma condição para dirigir e trabalhar o método de direção. O quarto, reunir as condições políticas e estruturais delegadas pela organização. E o quinto, ter respaldo e legitimidade da base. Sexto, né? Tá errado ali. Ter uma prática coerente com as linhas políticas da organização. Aí aqui a dimensão dos valores, né? Aí nos valores é um tanto de coisa, né? Valores, mas, né, o enfrentamento ao racismo, a prática contra a misoginia, o machismo, a LGBTfobia, né? Enfim, você ser coerente não só com aquilo que você fala, porque às vezes, né, a sua fala pode ser também ruim, mas ser coerente com as linhas políticas da organização que você faz parte, né? No caso do MST, sinteticamente, o método de direção do MST são esses 7, né? Direção coletiva, divisão de tarefas, disciplina, planejamento, crítica e autocrítica, estudo, vinculação permanente com as massas. Esse é o método do MST, sinteticamente. E também o MST foi desenvolvendo um método de organização social. São 7 também. Trabalho de base, lutas de massas, formação de militantes e de quadros, mística, prática de valores, democracia participativa, daí tem a ver com aquele aspecto que eu falei lá no começo. O momento possibilita um método que seja
mais de democracia participativa. Se fosse em outros contextos, seria de centralismo democrático. E o 7, o princípio, o método da autonomia financeira. Quem paga a banda, escolhe a música, e a gente sabe muito bem disso. Então é muito importante que a organização caminhe com as suas próprias pernas. Então, essa primeira parte é a parte do método de direção, que, olhando os materiais do movimento, né, mesmo tem outro, né, que é aquele método de direção política, né, método de trabalho de base, a gente vai perceber que nem sempre nos materiais do movimento a referência a Marx, ela está explícita. Mas, olhando aquilo que aparece em forma de conceito, mas na realidade são categorias, e tendo esse conhecimento, né, do método em Marx, a gente vai ver uma relação muito grande. Então, eu queria destacar essa influência, né, da contribuição e da teoria marxista no MST. Segunda influência, interpretação da realidade. Bom, tem uma coisa que o MST adora fazer, felizmente, né, é a tal da análise de conjuntura. Nada acontece no movimento sem antes fazermos uma análise da conjuntura. E é exaustivo, às vezes é repetitivo. Às vezes fala, nossa, não aguento mais ver ali o João Pedro falando as mesmas com a Kelly, não aguento mais a voz da Kelly. Então, mas essa insistência tem a ver com essa importante influência, né, que, enfim, vou expor aqui, né, que tem relação com Marx, que é o da interpretação da realidade. E veja, Marx, não no Capital, aí a referência a outro livro de Marx, né, no 18 Brumário, ele faz uma belíssima e cansativa, né, exaustiva, você tem que ler com um livro de história do lado e tal, para tentar entender, fazer um fluxograma, né, do que representa tudo aquilo, porque são muitos detalhes, porque ele está analisando, né, um momento histórico da França no período do golpe, né, que colocou o Luiz Bonaparte no poder, e ele vai fazer isso de uma maneira, assim, exaustiva, né, mas extremamente interessante, e o que dá para extrair ali dessa análise de conjuntura que ele faz, daquele determinado contexto lá da França e tal. Ele vai extrair categorias de análise de conjuntura. Tem um prefácio do 18 Brumário, desse que saiu pela Expressão Popular. Puxa vida, eu vou ficar devendo, mas eu confirmo isso. Acho que foi pela Expressão, sim. E tem um prefácio do Mauriase, no qual ele faz uma importante síntese sobre as categorias de análise de conjuntura contidas na obra 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, e essa obra de Marx, né? Então, nessa obra, né, tem, então, um pouco essas categorias, que são as categorias que vocês vão ver, a gente usa bastante, mesmo sem saber que saiu daí e tal, mas a fonte é essa, né? E a outra fonte, né, de análise de conjuntura ou de interpretação da realidade, ela tem a ver com o método do trabalho de organização popular. Isso aí, e o próprio método de trabalho de organização popular também tem a ver com Marx, né? Mas não só, né? A gente pega Freire, por exemplo, né? Que é super importante, é uma referência importante, né? Freire não bebeu em Marx, né? Assim, necessariamente, né? Não é a sua principal fonte inspiradora, né? Mas tem muito, né, de Paulo Freire, desse método de educação popular, que a gente utiliza no nosso método de trabalho de base, né? Então, aí tem digamos, uma questão da militância, né, da luta política que a gente foi fazendo e que a gente bebe bastante das SEBs, né, das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, né, o mesmo dos trabalhos com os camponeses nos processos revolucionários. Então, tudo isso a gente foi, né, enfim, sintetizando, né, e trazendo para dentro do movimento. Mas, especificamente em Marx,
e aqui, antes de entrar em Marx, né? No caso do movimento, essa interpretação da realidade, né? Quem faz conjuntura, né? Bom, primeiro que essa interpretação da realidade, ele é um princípio da construção coletiva, todo e toda militante, né? Tem que estar atento à conjuntura, não pode ficar assim, né? Desligado, o que está acontecendo, né? A gente tem que estar sempre ligado na conjuntura, mas fazendo relações com elementos estruturais. E a gente só consegue fazer essa relação com elementos estruturais quando a gente se abre para a teoria, né? Porque a gente não consegue relacionar com o estrutural se a gente não tem noção desse estrutural. A noção do estrutural, ela só nos permite quando a gente se debruça também e valoriza a questão, né, da formulação teórica como uma tarefa importante, né, do militante ou da militante. Uma coisa importante na conjuntura é a gente sempre buscar fontes confiáveis, né? Hoje a gente já tem uma diversidade muito grande, né, de onde procurar, né, notícias confiáveis. A gente não precisa mais, né, ser informado pela mídia burguesa, como era talvez lá em outros períodos, nos anos 80, 90, que a gente esperava chegar um militante mais experiente lá na nossa comunidade para poder trazer alguns elementos da conjuntura, porque o que a gente tinha acesso era tudo muito limitado, né? Hoje a gente tem mais condição, e até o próprio acesso à internet, né, nos abre essa porta. A gente tem um conjunto, né, de mídias. A Lucilene, né, que eu acho que está aqui também, ela sempre me cutuca, né? Eu que não consigo dar muita atenção que ela necessita, mas ela é uma pessoa extremamente instigante, né, e curiosa com essa realidade. A gente fala, mas onde é que eu posso me inteirar mais da conjuntura, né? Ela sempre me perguntava, né? Vai lá no Brasil de Fato, vê no Mídia Ninja, vê nos Jornalistas Livres e tal. Ela falou, mas o que mais? Onde mais, né? Então, e hoje a gente consegue, inclusive, ter fontes, né, que são fontes, assim, das notícias, mas também conteúdos mais investigativos, né, mais reflexivos, né, que a gente vai encontrar na Pública, no Joio Trigo, né, enfim, no Intercept, né, em outras mídias também. Que bom que elas existem, né, isso é fruto de muita luta política também no âmbito da comunicação. Isso, então, nos ajuda bastante para a gente poder pensar o tema da conjuntura. E a outra coisa, né, enfim, quem faz a conjuntura, sempre nós temos um educador ou uma educadora, né, popular, que acaba, ou com esse perfil de assessoria, ou um dirigente político, acaba se ocupando dessa tarefa da conjuntura. Bom, mas aqui o que nos interessa, né, é o do como fazer análise de conjuntura. É o jeito que a gente faz análise de conjuntura, em geral, mas a gente não necessariamente identifica que a gente mobiliza essas categorias, que são, na realidade, categorias marxistas, que a gente tem como referência. A gente faz isso tão no automático, mas a fonte está lá no 18 Brumário, e lá nesse prefácio do Mauriase, tem o Mauriase nos facilitou a vida, porque ele faz ele destaca as categorias fundamentais contidas no livro do 18 Brumário. Bom, então, quais são essas categorias? A categoria de fatos e acontecimentos, né? Que aí tem a ver com toda ocorrência que adquire um sentido especial por seu reflexo ou repercussão sobre pessoas, famílias, grupos sociais, segmentos econômicos, políticos, sociais ou mesmo países, né? Numa análise de conjuntura, é preciso sempre estar preparado para o caráter do inesperado, né, que os acontecimentos podem assumir, às vezes mudando radicalmente uma situação dada, né. Fato e acontecimento, e mesmo conjuntura, não é algo estático, né. Quem falou que conjuntura é um retrato da realidade, mentiu, porque o negócio está sempre em movimento, né. E o elemento, né, do inesperado, né, que pode mudar uma determinada situação, ele é algo que a gente pode, né, enfim, detectar enquanto tendências, mas a gente nunca vai ter certeza, né, do que vai ser, do vir a ser. A gente tem uma tendência, a gente pode falar o que vai ser 2022, a gente pode dizer, ninguém tem bola de cristal, mas a gente vai fazer tendências do que pode acontecer, por isso que é sempre importante a gente trabalhar com cenários, né, e aí é a segunda categoria. Cenário local,
É o espaço, o ambiente onde as ações da trama social e política se desenvolvem, onde os acontecimentos se dão, né? Atores, né? Podem atuar em vários níveis, político, social, militar, né? Por isso que, às vezes, a gente vai ver análise de conjuntura, na qual a gente tenta, vamos estratificar a classe dominante e destacar, né? Bom, então, o grupo político, o grupo social, militar, né? E assim, econômico e tal, né? Ou fazer isso em relação ao governo, né? Que grupos estão atuando, né? É muito importante que a gente destaque. Da mesma forma que a gente fala que a classe trabalhadora não é um bloco homogêneo, tem muitas determinações, a classe dominante também não é um bloco homogêneo. A gente precisa ir destacando, né, essas tramas. Isso é muito importante. E isso o Marx faz brilhantemente lá no 18 Brumário, né? A outra categoria é a relação das forças, né, que representa essa política, essa relação de conflito ou de cooperação existente entre as classes sociais, grupos de pessoas, empresas, partidos, países, etc. O E, a articulação ou relação entre estrutura e conjuntura, aquilo que eu falava lá no começo, né? Isso tem a ver com esses manejos dos elementos da realidade, mas para produzir um tipo de intervenção política de acordo com as táticas e estratégias definidas, e as tendências de mudanças, né? Que é uma sinalização do que pode vir a ocorrer com a manifestação de novos fenômenos decorrentes da forma como se processa o conjunto das forças e problemas identificados na conjuntura. E, por fim, riscos. Constitui-se em um exercício de se tentar levantar e avaliar as incertezas e possíveis indicativos de plano B, C, D, etc. Né? Isso é muito importante, né? Porque esse elemento risco, às vezes, ele muda tudo, né? Na análise. Então, por isso que quando a gente vê uma análise de conjuntura, na qual a pessoa tem muita certeza do que ela está apontando enquanto tendência, aliás, enquanto futuro, a gente pode desconfiar, né? Porque a pessoa está ali falando de uma conjuntura que ela gostaria que fosse, né? Não uma interpretação da realidade mais próxima da realidade que possa nos levar, né, a travar melhores combates, né? E tem sempre essa coisa, no movimento a gente tem isso também. Vamos fazer uma análise de conjuntura para jogar para cima, né? Só que às vezes essa análise de conjuntura para jogar para cima, ela nos distancia da interpretação da materialidade, da realidade, pode nos levar a equívocos, né? Então é muito importante a gente fazer uma correta interpretação da realidade, utilizando o método, né, e as categorias já destacadas por Marx, e também ter a capacidade, né, de, nos momentos corretos, fazer a agitação de massas, isso é muito importante, a mística, etc., mas localizá-la, né, não necessariamente vinculada à interpretação da realidade. A interpretação da realidade, ela precisa ser muito precisa, né, para que a gente possa dar os passos corretos na projeção da nossa luta. E agora, então, eu entraria nesse último ponto, peço só mais uns minutinhos, Guilherme, eu estou às 5 para as 8 aí, né, do tempo que tinha falado, mas queria, então, rapidamente passar por essa terceira influência, que é a influência mais no campo da estratégia, que tem a ver com essa perspectiva da emancipação e reforma agrária popular, que tem muito que a gente, enfim, bebeu do Marx e está presente na nossa organização. Mas para isso, eu vou sair aqui dessa apresentação, que foi justamente a parte que eu não... Deixa eu voltar a ver vocês de novo aqui. Vocês estão aí? Não sumiram, não? Eu estava com a outra tela aqui. Oi, Guilherme. Oi, pessoal. Tá bom, então agora eu vou apresentar de novo, mas aí eu vou apresentar um roteiro mesmo, e depois eu coloco aí na prestação de PowerPoint e mando... não, perdão. Eu mando para vocês. Você precisa consertar. O Guilherme, sabe o que eu fiz? Na hora que eu ia apresentar, apareceu um negócio assim, ó. Você permite tal, e eu não permiti.
E agora eu tento, aí aparece assim, ó, não é possível compartilhar sua tela, você precisa conceder as permissões, tal, tal. Eu quero, mas eles não deixam mais agora. Eu acho que eu saio rapidinho da sala e volto, pode ser? Tá bom. Beleza. Até mais, gente. Eu volto. Gambiarras da tecnologia. Eu fiz isso uma vez e não autorizei compartilhar meu som. Fiquei 20 minutos tentando passar a mística e não ia o som do YouTube. Nossa, vocês ganharam um intervalo aí, hein? Tá vendo? Pelos meus problemas. Aqui, acho que agora vai dar. Isso. Legal. Pronto. Vocês enxergam, Guilherme? Tá abrindo. Aí, abriu. Tá bom. Aí eu vou aumentar aqui a tela, tá? Para vocês verem maior. Será que eu faço isso? Acho que é nesse sinal demais, Kelly. No segundo aqui. Uma coisinha lá em cima, não? Não, esse tem o primeiro negativo, o segundo positivo. Ah, Isso. entendi. Tá. Aí. É que eu tava com um negocinho de compartilhar na minha frente. Bom, então isso aqui foi de uma outra aula, né, que eu dei. Essa primeira parte eu não vou entrar. Mas tem algo que, enfim, a gente trabalha bastante, né, enfim, também esse termo, né, estratégia política, estratégia tática, né, e eu acho que isso é uma importante contribuição de Marx e Engels também para o movimento sem terra e para essa tradição de movimento das organizações, né, políticas, movimento popular, sindical e também partidário. Então, esse uso, né, da tática, da estratégia na política, porque a parte anterior, né, que eu não vai dar tempo de entrar aqui, é o uso da estratégia e tática na sua origem militar, é de lá que veio, né? Mas na política, né, onde é que está a nossa referência? Ela tem uma origem também no contexto das revoluções burguesas, né? No contexto da luta revolucionária, a gente pode encontrar esses termos, né, de tática, estratégia, aqui, né, numa referência no texto do Engels, a futura Revolução Italiana e o Partido Socialista, e também nesse texto, né, do Engels, ele faz referência que o Manifesto Comunista de 1848, né, aquele texto fantástico, naquele contexto maravilhoso no qual os trabalhadores e trabalhadoras entraram pela primeira vez na história como classe, né, e participaram de greves, né, assim, mudando, né, totalmente o curso da história. Ele fala que o Manifesto Comunista pode ser entendido como uma tática. Interessante, né, essa observação também do Engels. E a gente vai ter o uso disso, né, desses conceitos também em Lenin, né, de uma maneira muito forte, né, principalmente, enfim, todo o contexto ali da Revolução Russa. Na América Latina, tem muita influência essa obra escrita pela Martha Harnecker, né, que nos deixou recentemente, essa obra que foi publicada em 1986, um livro muito pequeno, né, de estratégia e tática. A própria Martha, ela também revela no seu livro muito dessa influência de Marx ao formular a questão da estratégia e tática, né? Então, ela vai fazer ali uma reflexão conceitual a partir dos processos revolucionários, especialmente da Revolução Russa, e aí ela vai mobilizar esses 7 conceitos. Gente, 7 é um negócio muito importante, né? Tudo é 7 aqui, né?
que os principais conceitos desenvolvidos pela autora, né, nesse livro de estratégia e tática, que é o da força social, correlação das forças sociais e das classes, né, um pouco entendida aí como defesa de interesse de classe, as forças de oposição, forças motrizes, né, que são o motor da revolução, a força propulsora potencial, força propulsora real, força dirigente, estratégia e tática, né? Então, no Brasil, a gente tem um legado importantíssimo de formulações estratégicas, né, na nossa história, as mais relevantes, né, a gente poderia dizer aqui, destacar a questão da resistência dos povos originários indígenas, né, todo o processo de genocídio através de doença, extermínio, dominação religiosa, o saque da colonização, tudo isso não foi passivo, né, gente, teve muita resistência, e para ter resistência popular, a uma enorme dominação como essa, obviamente que você desenvolve, né, um conjunto de táticas que, combinadas, podem apontar um caminho estratégico para chegar num objetivo, né, de vencer a guerra, né, um conjunto de batalhas para vencer uma guerra, para resistir, né. Então, nós sabemos pouco, né, mas obviamente tem um legado de resistência indígena que já mobiliza a questão de táticas e estratégias. A resistência negra, especialmente, né, naquilo que a gente conhece por quilombos e mocambos. Depois, né, início já do século XX, final, né, do século XIX, início do século XX, a forte influência anarco-sindicalista na formação da classe trabalhadora, especialmente formada por imigrantes, assalariados do campo, e da classe operária, né, que se forma ali com o processo de urbanização, industrialização, fundação do Partido Comunista Brasileiro, greves operárias e tal. Depois, uma outra estratégia que teve muita influência, a estratégia nacional desenvolvimentista, hegemonizada pela CEPAL, né, nos anos 40. Essa estratégia nacional desenvolvimentista sempre era ressuscitada, né, assim, porque ali é toda uma reflexão teórica, né, sobre as causas do subdesenvolvimento brasileiro, né, e, enfim, sempre isso acaba voltando com muita força. A estratégia democrático nacional, que foi hegemonizada pelo Partido Comunista Brasileiro, mas não só, mas ele hegemonizou, né, então, com uma forte influência do movimento comunista internacional, e, enfim, né, também desenvolvendo aqui toda uma reflexão, a crítica da teoria da dependência, né, as teses cepalinas e da estratégia democrático nacional, bastante importante, especialmente pelas contribuições de Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, né, e outros. Todo o período de golpe empresarial militar no Brasil, que nós tivemos em 64 e 85, e também o processo de resistência ao golpe, e nos anos 80, a projeção da estratégia democrática popular, que é a que entrou em crise já há alguns anos, e é a que é, enfim, hegemônica também nos meios, né, de esquerda até hoje, mas muito em crise, né? Então, a estratégia democrática popular, ela combina, né, duas táticas fundamentais, que é a questão da tática da institucionalidade, que é a questão da conquista dos espaços por dentro do Estado, né, para acumular forças, com a tática da mobilização popular, através das greves, ocupações de terra, mobilizações massivas e tal. No Brasil, essa estratégia democrática popular, ela teve muita força nos anos 80, né, e culminou com a formação de importantes instrumentos políticos, organizativos, com destaque para Partido dos Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores, Movimento Sem Terra, tudo ali nos anos 80, nesse legado importantíssimo da Comissão Pastoral da Terra, Teologia da Libertação, Efervescência, clubes de mães, etc., né, todo o trabalho de base feito naquele período. Mas aqui, qual que é o destaque principal? De marxistas, né, por isso que eu trouxe para nós, assim, como um destaque, aqui de influência, e tem a ver com a história da reforma agrária. Então, vou tentar passar rapidamente por esse ponto aqui, espero não fazer nenhum prejuízo ao conteúdo. A estratégia democrática popular,
ela trabalhava com uma tese, né, que era a tese das tarefas em atraso, né? Então, sob a ótica, né, dessa concepção democrática popular, o capitalismo brasileiro ele tinha se desenvolvido de maneira contraditória e não realizou algumas tarefas fundamentais para o seu próprio desenvolvimento, para o desenvolvimento capitalista. Dentre essas tarefas estaria a reforma agrária, porque, como vocês também já devem ter estudado, reforma agrária não é algo necessariamente vinculado a processos revolucionários. Existem muitas reformas agrárias no mundo, em diferentes contextos. Reformas agrárias feitas em contexto de revolução burguesa, reformas agrárias nacionalistas, reformas agrárias, enfim. E também reformas agrárias feitas em contextos revolucionários, né, mais de ruptura, né? Então, essas tarefas não cumpridas, tarefas próprias da burguesia para o seu desenvolvimento, e não cumpridas, ou tarefas em atraso, elas deveriam ser reivindicadas através da mobilização popular com o objetivo de provocar tensionamentos para sua realização. Então, a reforma agrária popular era uma dessas tarefas em atraso, não só, né, a educação também aparece com muita força, e nessa, enfim, luta, né, por reforma agrária, continha uma certa expectativa, né, de que a reforma agrária ela pudesse ser realizada como parte da completude, né, de um projeto burguês de desenvolvimento, né? Bom, na vida concreta da nossa história brasileira, essa tese ela se mostrou equivocada. Isso porque a reforma agrária, por exemplo, não é uma tarefa em atraso, uma tarefa não cumprida do plano de desenvolvimento burguês. Não, é uma tarefa que ficou para trás, do ponto de vista do desenvolvimento burguês. Né? Aos capitalistas não interessa fazer reforma agrária, né? Como parte do seu desenvolvimento. A reforma agrária burguesa no Brasil, ela se deu através, né, antes mesmo da formulação dessa tese, na base da Revolução Verde, nos anos 60 e 70, né, no Brasil, com muita força, 50, 60 e 70, e também com a retomada, né, no final dos anos 90, início dos anos 2000, da ascensão do agronegócio, dos agronegócios, mineração, etc. Foi esse o desenvolvimento do capitalismo brasileiro no campo, né? E as consequências estão aí, né? Tanto do ponto de vista do colapso climático, 20 milhões de pessoas passando fome, mas metade da população brasileira em segurança alimentar, 3 em cada 4 domicílios, gente, esse dado é estarrecedor. No campo, né, na zona rural, está em segurança alimentar, é muito grave, né? 3 em cada 4. E as pessoas estão em cima da terra. Por que as pessoas estão passando fome em cima da terra? Elas estão cercadas de agronegócio por todos os lados, elas não têm acesso à água, as mudanças climáticas não é para lá futuro, é desde já. Então, com base em tudo isso, e com isso termino aqui esse pensamento, né, a gente também, eu vou parar, porque dessa parte eu só queria pegar essa ideia fundamental. Que eu queria concluir aqui para trazer para o nosso debate. Então, com base nessa análise também, o Movimento Sem Terra foi a duras penas, especialmente, né, ali nos anos 2000, quando a gente viu a ascensão, né, do agronegócio, a gente foi vendo a necessidade, né, de pensar uma outra perspectiva, uma outra relação, né, com o ser humano-natureza, que pudesse nos colocar frente àquilo que já era muito observado por nós, que é a crise desse modelo, né? Mas não é qualquer crise, né? É uma crise metabólica, né? Uma crise sistêmica mesmo, né? É uma crise que pode significar o fim do capitalismo, né? Tal como nós o conhecemos. Só que essa crise do capitalismo, que não começou ontem, né? Ela começou há muitos anos, especialmente, né? Há pelo menos 50 anos, é uma crise na acumulação capitalista, principalmente, né, essa acumulação capitalista que se dá por meio da financiarização, ela traz muitos problemas para os próprios capitalistas, e ela libera um contingente de desigualdade social em parâmetros inimagináveis, né?
da gente ter uma gama de bilionários por um lado e uma massa sobrante que pode morrer de vírus, de fome, de bala, né? Enfim, principalmente se for preto e preta, né? Então, a gente vive nesse tempo histórico de uma crise no capital, e lá no livro 1, o Marx dedica bastante sobre o sistema da acumulação capitalista, né? E ele faz, enfim, projeções de tendências, que é uma coisa impressionante, como é que ele consegue fazer isso, ele vai muito longe. E ele, Lei do Capital, a gente vê muito como ele fala de nós, né? De como esse capitalismo desenvolveu, e a gente vive nesse tempo histórico que o desenvolvimento dessas forças produtivas se converteu em forças destrutivas contra o planeta, contra a humanidade, né? Enfim, contra essas formas de trabalho, né, que cada vez mais estão degradantes. Então, a reforma agrária popular que o Movimento Sem Terra formula e aprova nos anos 2000, especialmente, né, no seu sexto congresso em 2014, mas antes, né, tipo, por que foi possível em 2014 aprovar a reforma agrária popular? Porque teve todo um legado de luta, e de luta de enfrentamento ao capital, de luta de estranhamento a esse veneno nos assentamentos, né, estranhamento das mulheres, luta contra os agrotóxicos, né, e todo esse estranhamento, né, estranhamento a essa lógica produtivista, né, estranhamento a essa forma distributivista da terra, né, um pedaço de lote para vários sem terra, tira de um, coloca para 400 sem terra, aí a lógica da propriedade privada por tudo quanto é canto. Então, com base nisso, em 2014, a gente consegue chegar numa formulação que é essa do Programa Agrário do MST, a Reforma Agrária Popular. Aqui tem todas as bases, né? E aqui tem, digamos, um pacto nosso com Sem Terra, mas com a humanidade, né? Aqui a gente se propõe a fazer algumas coisas. Eu não vou falar aqui em função do tempo. Mas, principalmente, a gente se propõe a se reconectar ou romper com esse elo de alienação que separou os seres humanos da natureza, né? Como se os seres humanos pudessem estar fora ou acima da natureza, né? Então, isso nos reconecta com a natureza. Isso tem a ver com a agroecologia, tem a ver com a agrofloresta mais recentemente, tem a ver com a produção da comida de verdade, tem a ver com a luta dos povos, tem a ver com os territórios, e tem a ver com esse enorme compromisso com a questão ambiental, que nos conecta também com todos os outros povos do campo, das águas, das florestas, que lutam, que resistem. Então, dessa forma, eu acho que tem muito de Marx, né, no Movimento Sem Terra, naquilo que a gente é consciente, naquilo que a gente nem sabe muito bem que está presente, né, na nossa luta, na nossa formulação teórica, no nosso método de direção, no jeito como a gente interpreta a realidade, mas também nessa reformulação do nosso projeto político e emancipatório, que é o da reforma agrária popular. E a reforma agrária popular, ela tem um aspecto estratégico para nós, mas tático em relação à transformação da sociedade que a gente precisa construir, e que, de fato, esse desafio está colocado para todos e para todas, porque nós não podemos sucumbir diante de um capitalismo que vai degringolando, né, que vai liberando, né, uma barbárie em larga escala, e que vai querendo nos matar, e nós temos que dizer, nós vamos viver, nós queremos viver, e temos que mobilizar todas as pedras que a gente puder para isso, né? Então é isso, concluo aqui, Guilherme, estou à disposição para a gente trocar umas ideias. Opa, eu tô com a câmera fechada porque deu uma ziquezira aqui na minha internet. Mas muito bom, Kelly. Acho que, putz, fechou com cereja do bolo as datas do nosso curso. Agora é o seguinte, eu queria fazer uma consulta com vocês, porque a gente costuma fazer uma discussão em dois núcleos de base, né? Só que como eu tô no celular no 3G, eu tive que sair do computador, eu não consigo formar os núcleos aqui. Eu descobri isso aqui no celular. Então eu não sei o que vocês acham da gente fazer abertão mesmo, o pessoal faz perguntas. E aí talvez dar um intervalo, uns 5 minutos. Tá consultando aí a galera, o que vocês acham? Eu concordo, companheiro.
5 minutos? Sim. Beleza. Então, excepcionalmente hoje sem núcleos de base, porque tá meio sem condições aqui. Então, Então, 2020 a gente volta. isso. Fechou? Olha o João aí, nosso mais famoso Perfeito. sem terra. Você viu que ele foi parar em tudo quanto é Instagram, né, gente? Nossa Senhora, e os haters falando que a gente usa crianças para finalidades políticas? E Ah, eu, gente, Isso. é muito simples, né? Esse menino conhece as crianças, conhece o Marielle e está preocupado com os amigos dele que vão ficar sem teto porque a juíza decidiu. Alguém me explica, né? O uso político só se for o que estão fazendo de querer despejar 150 outras crianças, né? eu tinha visto ele, tinha me lembrado, falei, mas eu já vi esse menino em algum lugar. É onde eu tinha visto. Parabéns, Jade. Rodou o mundo, rapaz. Rodou mesmo, chegou em Roma. Olha aí.
Alô? Voltamos? Vou mandar uma mensagem no Zap chamando o povo de volta. Bom, maravilha. Acho que a gente pode abrir então, né? Fazer tradicional bloco de 3 comentários, questões, provocações, dúvidas. Acho que o pessoal pode levantar a mão, né? Ou pedir a palavra no chat e a gente vai passando a palavra aí. Posso, Guilherme? Opa, Monique. Posso? Pode ir, pode ir. Então, boa noite, companheiros, boa noite, professora Kelly. Professora, como que a senhora vê esse projeto de lei que foi desengavetado? Como a senhora vê essa tentativa do governo de votar repentinamente esse projeto de lei que criminaliza movimentos sociais hoje? Eu falei de levantar a mão, mas talvez eu não consiga ver quem tá com a mão levantada no celular. Então, se alguém mais levantou a mão, por favor, pode abrir o microfone, porque eu não tô vendo aqui. Eu acho que ainda não tem, não, Guilherme. Quer que eu vou comentando essa, Guilherme? Aí... Eu vou falar. Ah, tá bom. Para juntar pelo Verdade. menos duas. O Kelly, boa noite, muito bom tê-la em nossa casa hoje, finalizando esse processo nosso de estudos. E eu vou perguntar, na verdade, vou levantar para você cortar, se quiser, falar um pouquinho mais sobre essa questão do desenvolvimento das forças produtivas e o que isso significa em termos da nossa possibilidade de construção de uma nova estratégia. E aí vou puxar como imagem provocadora, geradora, enfim, para isso, aquele filme um desenho animado que a gente assistiu alguns anos atrás, numa coordenação do movimento, que era aquele História de Amor e Fúria, em que ele perpassava, né, momentos diferentes e modos de produção diferentes da história do Brasil, mas em diferentes modos de produção a resistência, né, das classes trabalhadoras nas diferentes formas que ela assumiu, a resistência indígena, depois dos povos africanos escravizados, depois durante a ditadura civil-militar, e aí a projeção de futuro era de que o avanço das forças produtivas, na verdade, não causou o colapso do capitalismo, de que a gente estaria daqui a pouco menos de 100 anos, segundo o filme, num estágio em que, com o fim dos combustíveis fósseis, o commodity de maior valor seria justamente a água, que já é um item escasso, e que, com isso, esse abismo entre as classes ricas, abastadas, e as classes populares, e principalmente aquelas desprovidas, né, de trabalho, de comida, e a essa altura do campeonato de ar e de água, seria um abismo quase que intransponível, né? Então, que você comentasse um pouco, assim, se isso é uma visão catastrófica ou se de verdade caminhamos para isso, caso a gente não se organize para mudar o rumo da história. É isso. Acho que podemos passar para a Kelly já, então, né? Tá bem.
Olá, Monique e companheiras, companheiros. Então, a Monique faz uma pergunta bem da conjuntura sobre esse PL que criminaliza os movimentos, né? Foi derrotado, né? O requerimento foi, ufa, uma boa, né? E foi bem interessante, né, ter sido derrotado, né? Porque, na realidade, esse requerimento de autoria do deputado Vitor Hugo, um bolsonarista de mão cheia, ele não somente criminaliza os movimentos, o que é muito grave, né, porque ele cita nominalmente, né, o MST, MTST, que ele, enfim, né, coloca, né, como seria enquadramento na tipificação terrorista, né, então por isso que o PL é considerado como PL antiterrorista, e ele também abre, né, caminho para que essas organizações, movimentos, né, sejam considerados como organizações criminosas. Mas tem uma brecha nisso, né, que é a brecha lá, né, da lei aprovada em 2016, se não me engano, por conta da realização dos jogos, né, no Brasil. Essa lei foi sancionada, né, pela Dilma, na época, muita pressão, né, mas tinha um item lá, um artigo, que era justamente de que essa lei é a lei, né, sobre como lidar com a questão terrorista. O Brasil nem tinha isso, né, porque, enfim, não temos essa tradição até agora, e acabou que o que o Vitor Hugo, né, propôs no PL original, esse agora que você está se referindo, Monique, era justamente retirar essa proteção aos movimentos, né? Então, isso é extremamente grave, porque daí é isso, né? Trancamento de rodovia, ocupação de terra, tudo isso daí, terrorismo, né? Se bem que na questão terrorista tem uma briga que tem que ser feita, né? Porque tem uma questão de motivação fundamentalista, religiosa, né? Mas até comprovar isso é assim, né? Prende, mofa lá e depois, né? Então, foi muito importante a nossa mobilização contra esse PL. Só que, além disso, o PL também pretendia criar a polícia dos sonhos de Bolsonaro, né? Que é uma polícia para o Bolsonaro chamar para si. Então, tinha esse lado, né, da criminalização dos movimentos, mas também tinha esse outro, que é complementar a esse, que é dessa polícia especial para o Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro, ele, né, tensiona o tempo todo com esse aspecto das polícias dos estados, né? Então, relativiza essa coisa da subordinação das polícias militares, né, principalmente aos governadores, né? Ele se agarra bastante, né, essa questão da polícia ser militarizada, né, o fato dela ser militarizada, ela está vinculada às forças militares, né, então, portanto, ao exército brasileiro, mas elas devem se subordinar, sim, aos governadores. Mas tem uma coisa meio dúbia aí também, em termos na temática da segurança pública, né. E o Bolsonaro, como ficou evidente, né, no dia 7 de setembro, ele, né, quer uma polícia para ele, né, assim, porque ele tem os milicianos, tem o povo do clube de tiro, tem uma parte importante das Forças Armadas, mas se ele perceber que em 2022, né, ele não é o cara, né, da Faria Lima, pode ser que a gente tenha um Capitólio brasileira, né, então, e ele não é muito provável que ele não seja o cara, né, então eles estão ali ensaiando alguns nomes, né? O nome dessa chapa Moro-Santos Cruz a gente deve ver com bastante preocupação, que vai retomar tudo, né? O Moro estava lá nos Estados Unidos estudando, se preparando, vai rolar um novo lawfare no Brasil, né? Essa relação com Santos Cruz não é pouca coisa, né? E assim por diante. Então, enfim, pode ser que, de fato, se ganhar voto, né? Uma aposta Dória, uma aposta, né? Uma aposta Moro, né? Pode ser que a classe dominante desembarque de Bolsonaro e vá mesmo para outra perspectiva, e isso pode ter algumas reações. Ou mesmo
esse segundo turno. O que a gente não pode esperar é uma eleição na normalidade. Isso não vai ter, né? É luta de classes mesmo e tal. Então, bastante importante essa sua menção. E mesmo do ponto de vista dessa categorização de classificação de terrorismo, os exemplos terroristas, né, mais, digamos, sectarizados que a gente teve, né, porque não dá para chamar de radicalizado, porque radicalizado é uma coisa boa, né, mas mais sectarizados que a gente teve, é justamente desse agrupamento de extrema-direita, né, que a gente teve no Brasil os 300, né, liderados lá pela Sarah Winter, que tem esse sobrenome não é à toa, né, ela empresta de uma outra tradição, que é justamente a tradição nazifascista, o 6 e o 7 de setembro, né, aquela madrugada do 6, ela foi muito impressionante, né, coisas poderiam ter acontecido ali, né, no 7, do amanhecer do 6 para o 7, o acordão foi feito, e esse acordão é o que está rolando no Congresso, orçamento secreto, etc., né, é o que está perdurando e segurando aí o Bolsonaro, mas, de fato, insights, né, de cruzar a rua nós tivemos com muita força, né, nosso país e, enfim, mesmo os treinamentos militares, tal como esse agora que ficou bem famoso aí esses dias da Intercept, que mostra aquele treinamento feito no Vale do Paraíba, numa cidade pequena de 15 mil habitantes, no qual eles trabalham ficticiamente, né, com, enfim, alguns nomes, mas na realidade eles estão se referindo ao Exército de Libertação Nacional da Colômbia, né, ao Movimento Sem Terra, ao Partido dos Trabalhadores, ao Mídia Ninja, né, e tudo, enfim. Então, essas coisas não estão descartadas, a gente tem que travar o bom combate, fazer a luta, né, política, mas saber que a extrema-direita, inspiração nazifascista, não é a todo momento que a classe dominante faz uso disso, né? Ela faz uso disso nos momentos que ela mais precisa recrudescer, e isso tem a ver com a crise, né? Onde ela mais se sente ou ameaçada ou ela mais se sente em crise, né? E a gente está um pouco nesse momento delicado no Brasil, e a extrema-direita vai mal no mundo, né? Então o Trump foi derrotado nos Estados Unidos, a extrema-direita está perdendo muito espaço na Europa, né? Então, só que tem um foco na América Latina, isso que a gente tem que se atentar, né? Esse foco na América Latina, ele pode vir através de repressão, mas ele também pode vir através de fundamentalismo. Por isso que o tema de gênero é fundamental, né? Tô vendo aqui que tem várias companheiras, né? Então, o que foi esse 15 de novembro agora em Cuba, né? Se não foi uma tentativa de levantar essas pautas de defesa da família, uma família assim, né? O negócio veio voando. Ou agora, né, no Peru, o Castilho enfrentou de novo um processo de impeachment, né, de tentativa de emplacar o impeachment, tem 100 dias de governo, né, ou os temas que foram mobilizados na Bolívia, né, então, ou mesmo essa sabatina terrível, né, do André Mendonça no Senado, né, e o que ele representa, né, desse cara terrivelmente evangélico. Então nós temos que, né, enfim, disputar essas coisas todas, entender que tem várias faces, trazer para perto de nós, católicos evangélicos, todas as crenças, não podemos jogar o balde criança e água suja tudo junto, né? Tem fundamentalismo que vão disputar as religiões, que vão disputar a sociedade, mas isso tem a ver com extrema-direita, por isso que localizar isso é muito importante para a gente poder travar um bom combate, tal como nos ensina o Marx lá na sua Como Fazer Análise de Conjuntura 18 por Mário, belo livro, leiam, ou pelo menos leiam o prefácio do Mauriás. Sobre a segunda pergunta da Jade, né? Maravilhosa história de Amor e Fúria. Gente, quem não viu, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, é uma animação, não quero e tal. É maravilhoso, né, Jade? Assim, muito, muito bom. Eu vi por muita insistência da Jade. Ela falou, para e vê agora. E colocou para a gente ver também no encontro. Mas comentar um pouco disso que você falou, né? Na questão do desenvolvimento das forças produtivas e onde chegamos. Vou comentar isso falando um pouquinho, talvez de um elemento mais conjuntural, que tem a ver com a COP26 agora, né, que se encerrou recentemente, que ali a gente viu que, assim, ó, não tem resquício de esperança
e a gente possa cultivar daqueles senhores, né, daqueles homens brancos e tal, ricos e poderosos que governam países e também empresas, né? De fato, a gente já está hoje numa situação bastante preocupante, né? A gente está com essa temperatura média de 1,1, né, graus Celsius, podendo chegar até 2006 de 2 a 4 graus Celsius, o que seria um desastre total. Sempre antes de uma COP26, né, essa convenção que aconteceu na Europa esses dias, sempre antes da convenção, rola o relatório, a divulgação do relatório do IPCC, né, que, enfim, daquele painel climático da ONU e tal, que nem é o mais avançado, ali são as posições assim mais conservadoras em relação ao tema ambiental e climático, né? E no próprio IPCC tem previsões muito concretas, né, em relação, né, a regiões semiáridas, que são hoje semiáridas e que vão caminhar para uma aridez. A gente não pode desprezar o fator da gente ter no Brasil hoje um deserto que já é do tamanho da Inglaterra, ele não é contínuo, né? Mas ele está. A gente não pode olhar para esse número de pobreza no campo e não relacionar com o tema da água, né? A gente não pode imaginar que aquela soja avançando no cerrado, né? E destruindo o bioma, né? Importantíssimo, né? Dessas árvores fantásticas, que é uma floresta para cima e para baixo, que conseguem, né, nas suas raízes profundas, levar água para, né, enfim, corpos d'água importantíssimos, né? Imagina, das 12 bacias hidrográficas, né, que abastecem o país, 8 está no cerrado. Então, o avanço da soja naquela região é extremamente sensível. Então, pode pensar assim, mas esses capitalistas também vivem no planeta Terra, né? Como é que eles podem querer, né, botar o terror em tudo e tal? Muito importante a gente também compreender que essa crise do capital, por ser estrutural, ela também tem uma característica de uma incontrolabilidade, né? É um impulso. O capital, ele precisa se valorizar. Se ele não se valoriza, ele morre, né? Então, esse impulso pela valorização a qualquer custo, ele é algo extremamente racional. Por isso que também um modelo, né, em crise, ele gera muitas contradições para os mais pobres, para os que estão mais expostos e vulneráveis, né, a essas mudanças. E a gente está justamente nesse tempo histórico, né? Então, se lá atrás, né, enfim, sei lá, os nossos pais, né, os nossos avós ouviam falar de algum tipo de ameaça, nós estamos vivendo, né? É o nosso tempo histórico. Então, a luta ambiental, ela tem que ser estratégica, né? E aí a pergunta da Jade, né? Essa própria contradição criada pelo desenvolvimento das forças produtivas no capital, ela abre uma janela para uma luta, um tipo de luta política, e, portanto, uma luta de classes, que leve em consideração, né, a vida humana de maneira radical. E aí a reforma agrária popular tem um grande sentido, né? Então, tem um conteúdo, né, digamos, no movimento popular, no movimento indígena, no movimento que é extremamente importante. E já não se trata mais de uma questão de reparar direitos históricos, né? Então, não é terra para o sem terra porque é justo, né, o sem terra terem direito à terra, porque hoje a gente tem 88 milhões de hectares sob esse enorme guarda-chuva da reforma agrária, cerca de 1 milhão de famílias assentadas, e desses 88 milhões de hectares de terras na reforma agrária, 56 milhões é de vegetação, né? De vegetação nativa, né? Então, de florestas. Então, a gente precisa, quem vive na cidade precisa muito do sem terra, dos seus territórios, dos seus modos de vida, dos modos de vida dos indígenas, dos quilombolas, os indígenas estão, né, dentro de 11% do território nacional, com muita luta, muito sangue e tal. Nós precisamos desses modos de vida, né? Então, essa conexão entre o urbano e rural, né, e essa questão, né, entre os povos, né, e, portanto, uma solidariedade orgânica mesmo, né, que a gente fez agora na pandemia, está fazendo, né, também às vésperas do Natal Sem Fome, ela também se expressa numa luta de classe de outro nível, né? Então, aquilo que a gente fazia no passado, a luta do sem terra, a luta da moradia, a luta do sindicato, isso aí, esse esquema está envelhecido, entendeu? Então, a gente tem que procurar elementos que nos conectam, de maior totalidade. Alimento é um elemento que nos conecta, é de totalidade, né?
luta por comida, né? Quem está na cidade, quem está no campo e tal, e terra, reforma agrária. Então, nós temos que buscar esses elementos mais de uma luta de totalidade, porque o tempo histórico exige, né? Então, enfim, vejam um filme aí que a Jade falou, bem legal. Isso. Tem uma pergunta da Dirce no chat também. Acho que dá para fazer mais um bloquinho, né? Tá com tempo aí, Kelly? Opa, até às 9 é nóis. Ó, a Dirce mandou no chat. Kelly, não entendi como a reforma agrária entra nas tarefas para o desenvolvimento do capitalismo. E se tiver mais alguém que levantou a mão e eu não vi, ou se quiser já abre o microfone, pode abrir também. Eu levantei a mão aqui, Gui, é a Cris. Opa, Tudo pode bem? falar. Vou perguntar uma crítica recorrente feita ao Movimento Sem Terra, Kelly, sobre essa questão da política das alianças e essa crítica que muitas pessoas da esquerda fazem de que o Movimento Sem Terra foi muito aliado ao governo no período democrático popular, né? Queria que você falasse um pouco disso, porque tem muita crítica a esse período, né? E como foi essa história da reforma agrária nesse contexto. Tem mais alguma? Se não, já encerramos o bloco. Bom, vai daí, Kelly. Ô, Dirce, passei rápido mesmo por essa parte. É assim, ó. A reforma agrária, né, como eu disse anteriormente, ela não necessariamente é algo que contém um aspecto revolucionário. É que aqui no Brasil, né, a concentração fundiária ela é tamanha que para nós, assim, falar de reforma agrária parece que está falando de algo extremamente à esquerda, né? Mas as reformas agrárias no mundo, elas ocorreram em diferentes contextos. E a maior parte das reformas agrárias, em termos dessa mudança na estrutura fundiária, desconcentração de terras, com vistas a formar mercado interno, né, e também com vistas a abastecer o processo de industrialização, nós não vivenciamos aqui no Brasil. Via de regra, a maior parte das reformas agrárias que aconteceu no mundo, elas têm mais a ver com necessidades do desenvolvimento capitalista do que como uma questão, né, de uma luta de sem terras no mundo e tal. Então, é nesse sentido que eu falo, né, que quando lá nos anos 80 a estratégia democrática popular ela retoma esse elemento das tarefas em atraso, ela também formula que reforma agrária é algo que o capitalismo não fez, mas é algo que poderia ser funcional ao capitalismo. Por quê? Porque vai ter desenvolvimento ou vai ter combate ao subdesenvolvimento no Brasil com terras concentradas, como nós temos aqui no Brasil, tanta terra em tão poucas mãos. E aqui, né, a gente sabe, né, como é que esse pessoal tem tanta terra, né? Tem a ver com grilagem de terras, tem a ver com usurpação, né, domínio de terras devolutas, né, com terras com todo o processo que não foi feito, né, no fim da escravidão, né, supostamente, enfim, não teve nenhuma reparação aos negros e negras do nosso país, né, do ponto de vista de distribuição de terras, né, então, nada, né? Então, nós nunca fizemos nenhuma concessão do ponto de vista agrário, né? Por isso que a luta pela terra ela é tão forte na história do povo brasileiro, né? Por isso que a gente gerou Canudos, a gente gerou ligas camponesas, a gente gerou muitas lutas pela terra, e é desse caldeirão que também surge o movimento. Então, a reforma agrária, como parte do desenvolvimento capitalista, ou como parte do próprio desenvolvimento, ela está dentro dessa análise mais geral, né, da formação do mercado interno, como algo funcional para o capitalismo. Só que aqui no Brasil, isso
nunca aconteceu, né? Nós nunca tivemos uma reforma agrária do ponto de vista de mexer na estrutura fundiária, muito pelo contrário. A gente tem uma reforma agrária às avessas. Hoje mesmo estava também em discussão na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, um projeto de lei 2633, que se junta com 510, que, se aprovado, vai legalizar regularizar 65 milhões de hectares de terras públicas para fazendeiro. Ou a gente está numa peleia danada contra o Dória, porque o Dória apresentou, em plena pandemia, o projeto de lei 410, que repassa, né, 750 mil hectares de terras públicas devolutas para fazendeiro, através da história do projeto de lei 410. Então, a gente tem uma reforma agrária às avessas, né? Tipo, sempre favorecendo os fazendeiros, né? Os proprietários, o agro e tal. Então, por isso que eu falei, Dirce, assim, ó, bom, aqui, essa história a gente não conheceu. No Brasil, reforma agrária como parte do desenvolvimento capitalista nunca aconteceu. Então, por que isso foi importante na própria trajetória dos movimentos, especialmente do MST? O pulo do gato nosso foi a gente perceber. Não adianta a gente ter uma expectativa de que o Estado brasileiro, ou de que, enfim, parte da burguesia vai fazer reforma agrária no nosso país. Falando hoje parece um negócio fácil, né? Fala, nossa, mas em algum momento o MST teve essa ilusão. Lógico, gente, porque isso faz parte da trajetória dos movimentos. Vai lá perguntar para as ligas camponesas se eles também não tinham uma expectativa, né, de que pudesse ser realizada a reforma agrária. O que aconteceu? Nós fomos percebendo, né, com muita luta, com muito embate, que aquela fórmula de organiza o povo, ocupa a terra, conquista, vira assentamento, estrutura cooperativa, estrutura comunitária, cada vez mais estava sendo ameaçada. E é por isso que a gente tem hoje um irmão Alberta, que tem quase 20 anos, a gente tem o Alexandra Kolontai, que é o acampamento aqui na nossa região, que tem 13 anos, né? Então, a gente foi tendo um enorme refluxo na conquista da luta pela terra e dos assentamentos, assim por diante, né? Então, a reforma agrária popular, que é isso que, enfim, está aqui nesse livro, né? Ela emerge um pouco como uma questão de, enfim, de uma luta popular do sem terra, mas principalmente da classe trabalhadora urbana, que deve ser reivindicada como uma necessidade humana, mas também nesse reequilíbrio da relação ser humano-natureza. Por isso que eu falo de toda essa dimensão aí ambiental, né? Então, essa é um pouco a dimensão, né? Assim, depois lá no texto eu posso até explicar um pouco melhor. Mas é por isso que, tipo, reforma agrária no mundo é outra característica. Em alguns países aí tem um curso belíssimo que foi organizado esses tempos pela Escola Nacional Florestan Fernandes, que mostra as reformas agrárias no mundo. É muito bom esse curso, né? Porque mostra, tem um livro agora que foi organizado pelo João Pedro Stedley, também que fala reformas agrárias no mundo, né? Então, é muito interessante para a gente ver os diferentes contextos onde rolou a reforma agrária. Hoje, falar em reforma agrária no Brasil é algo extremamente revolucionário, mas não é sempre assim. Então, se for ver quem que estava falando em reforma agrária lá nos anos 80, tinha contradições. Antes da ditadura militar, por exemplo, né, tinha contradições ali entre a burguesia industrial, a burguesia agrária, né, então tinha ali um flerte de uma parcela da burguesia industrial com a perspectiva da reforma agrária. Então, nem sempre foi dessa forma como a gente tem hoje. Então, é uma questão histórica, né, importante, até para a gente poder fundamentar essa luta da reforma agrária popular. Sobre a crítica dos... Ah, legal, Dirce. Sobre a outra questão da crítica dos governos aliados e tal. Bom, os governos petistas, né, Lula e Dilma, eles são governos, mas eles também são parte da estratégia democrática popular, que nós fomos forjados, né? Então, se a gente for pegar as bases da estratégia lá dos anos 80, tem a ver com isso, né? Luta de rua, luta urbana, luta, ocupação de terra, greve, etc. Disputar espaço dentro do Estado, né? E dentro desse espaço dentro do Estado, acumular força para fortalecer a luta popular, poder popular e
dentre as disputas do Estado, chegar à presidência. Chegou, mas chegou de um outro jeito, por isso que aí já é crise da estratégia, né? Porque o governo Lula é um governo de composição, né? Foi um governo de composição. E nunca se propôs a ser diferente. É que a gente tem uma expectativa alargada, né? De que a gente vai ter no Brasil um processo de mudanças estruturais via governo, né? Os governos, eles podem ajudar, eles podem auxiliar, mas é a luta popular que garante as grandes transformações. Não adianta a gente olhar para nós e para a Venezuela e procurar semelhanças, né? Porque só foi possível um Chaves porque teve um processo de luta popular que culminou num Chaves, né? Ou no processo que culminou num Evo, né? Então, e é tudo isso que está agora recuando e refluindo, né? Então, eu particularmente, agora nem é MST, né? Assim, eu particularmente, Kelly, eu não tenho a menor preocupação com essas alianças, inclusive para as eleições de 2022. Por quê? Porque eu não deposito, né, nas candidaturas a todas as expectativas de mudanças estruturais. Acho que quem faz isso se frustra muito, né? Então, o governo Lula e Dilma é aquilo que estava lá na carta, carta aos brasileiros, né? Que é lá do início. Aí, claro, muita gente ainda ficou, governo em disputa, vamos trazer para a esquerda. Não, gente, é um governo que se propõe a um processo de conciliação de classe. Na conciliação de classe, o capital vai ganhar muito mais, vai ter alguns benefícios para os trabalhadores e trabalhadoras, as organizações têm que buscar acumular forças para poder fazer aquilo que é o mais importante para as organizações, que é o trabalho de base, formação política e a luta concreta. Foi isso que o MST fez, né? O MST, ele o movimento, ele transita, né, entre o popular e o institucional, porque o institucional tem a ver não só com a questão da eleição, mas tem a ver com a própria criação do assentamento. Tem uma luta rebelde no acampamento, ocupação, etc., mas todo mundo que está ali está lutando para ter um pedaço de terra. Maravilha, conquistou, virou assentamento. Entrou o Estado, outros atores. É uma luta também institucional. Fez escola, fez cooperativa, fez associação. Vai lutar para poder entregar comida na merenda, tem que lutar por política pública. Conseguiu fazer o PA, tem PENAI, 30% para... Políticas importantíssimas, Pronera, né, que foi ainda lá arrancada no Fernando Henrique Cardoso, 200 mil pessoas passou pelo Pronera. Então, sabemos que tem essa crítica, mas estamos com muita tranquilidade, né, porque o movimento, ele sempre trabalhou essa dupla perspectiva, né, tanto uma relação, né, com as forças existentes, né, e com os governos de plantão. Fizemos muitas lutas, né? Acho que também essa crítica é um pouco descabida, né? Porque as nossas grandes marchas, elas foram feitas especialmente durante os governos Lula e Dilma. O marco das ocupações contra Aracruz e contra o modelo do agronegócio, com forte subsídio do governo Lula na época, ela foi feita em 2006, né? Também em nenhum momento parou as ocupações de terra, as ocupações de prédio público. Eu me lembro, um ano a gente estava pedindo fora a Levi, pedindo a cabeça do Levi, que era o ministro da presidenta Dilma, mas a gente foi os primeiros também a perceber que estava rolando um golpe, e esse golpe tinha outros interesses e que tinha que rolar um fica Dilma, né? Mas não é porque a gente morresse de amores, né, pelo governo da presidenta Dilma, muito pelo contrário, nós estávamos na lona, né, em relação à reforma agrária e às políticas públicas. Mas é a gente também entender que o MST é uma força política e que a gente tem que fazer uma análise um pouco maior sobre o que estava por trás. Então, a gente saiu na defesa. Muitas vezes as pessoas vêm de fora e falam, nossa, olha lá, movimento governista, hein, nossa. Não, tem que olhar toda a trajetória e ver a coerência política. Um movimento popular, ele nunca vai ser um partido político. O movimento popular tem que atender a demandas concretas da sua base, né? Ele deixa de ser movimento popular. E, nesse sentido, né, a luta pela terra e a conquista da terra, e por isso a importância da luta pelas políticas públicas, é algo bastante importante. Tomara que a gente consiga, né, derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo, essas forças de extrema direita e direita, né, que vão se apresentar no ano que vem, eleger Lula, sim, né, e a maior parte de governos progressistas nos estados, bancadas progressistas também no parlamento, mas nunca se encantar em demasia com as eleições. Eleição, ela está
é uma luta tática dentro de um campo, que é o campo burguês, a gente tem que travar esse combate, mas sabendo que a nossa luta maior é a luta popular, né? Essa é a nossa principal tarefa histórica. Devolvo aí, Guilherme. Opa, putz, muito bom. E pontualíssimo também, falta 2 minutos para as 9. Gente, tá todo mundo congelado aqui para mim, mas acho que vocês estão me ouvindo, né? Então vou continuar falando. Bom, então acho que a gente pode encerrar esse encontro, né? Eu achei excelente. Acho que a avaliação de todos aí também. E o Hector não pôde vir aqui hoje nesse nosso encontro, mas acho que ele vai passar um informe depois no Zap, lá que a gente estava pensando em ver com vocês, né? Crítica, um feedback, né? Como falam os descolados, mas aí um processo de discussão coletiva, né? De como é que foi esse processo. Então, acho que a gente deve tentar marcar com vocês aí, ou pelo menos tentar conversar no Zap mesmo. Acho que é isso. Que se quiser se despedir. Agradeço o encontro, a oportunidade, e depois eu... já tem uma mística ali. E ali eu vou organizar, terminar de fazer ali a apresentação, eu mando para o Guilherme, para o Hector, e aí ele vai chegar até vocês. Obrigada, gente, pelo compartilhar. Maravilha, obrigado, Kelly. Jade, você falou que vai ler alguma coisa aí? Eu vou. Opa, assim, sendo coerente com as nossas práticas, né? Vamos lá. Claro. Para a Kelly e para todas nós que estamos aqui até agora. A fala da terra. A liberdade da terra não é assunto de lavradores. A liberdade da terra é assunto de todos quantos se alimentam dos frutos da terra, do que sobrevive de salário, do que não tem casa, do que só tem o viaduto, dos que disputam com os ratos os restos das grandes cidades, de quem é impedido de ir à escola, das meninas e meninos de rua, das prostitutas, dos ameaçados pelo cólera, pelo Covid, né, gente? Dos que amargam o desemprego, dos que recusam a morte do sonho. A liberdade da terra e a paz no campo têm nome: reforma agrária. Hoje viemos cantar no coração da cidade para que ela ouça nossas canções e cante, e reacenda nesta noite a estrela de cada um e cada uma, e ensine aos organizadores da morte, e ensine aos assalariados da morte, que um povo não se mata, como não se mata o mar. Um sonho não se mata, como não se mata o mar. A alegria não se mata, como não se mata o mar. A esperança não se mata, como não se mata o mar e sua dança. Obrigada, Kelly. Obrigada, companheiros. Valeu. Eu quase nem abri o microfone aqui, que eu tô quase chorando. Eu chorei. Pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, Jade. Obrigada, professora. Lindo encontro. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Valeu!